Oi, gente, bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, povo. Vitor, Gabriel, Lear, Giovana, Ana Clara, Mariana, Presley. Oi, Maria, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia, bom dia. Tudo jóia com você, Maria, tá bem? Estou ótima, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, bom dia, Giovana Renata. Hoje nós vamos falar de vanguardas europeias. Vanguarda. Avant-garde. Quer dizer, linha de frente. É claro que no campo de batalha, né? E francês quer dizer linha de frente. Vem do francês, avant-garde. Quer dizer linha de frente, porque é uma nova tendência artística, né? Um novo modo de ver e de fazer arte. De ver, de pensar e de fazer arte. O estilo de vocês começa na página 61. 61. Tá bom? Olha só, vocês vão fazendo os deveres que vão surgindo no meio das matérias. Vão fazendo os deveres, vão perguntando, tirando dúvida. Porque não dá tempo de a gente ficar fazendo tudo. Hoje nós vamos ver as vanguardas, vou deixar vocês fazerem todos os deveres do capítulo. Aí vocês vão fazer os deveres do capítulo, vão tirar dúvida comigo e vão me falar o que vocês fizeram aí. Ok? Que tem gente que não faz esses deveres aí, não. Não tira nem dúvida com a Maria, nem chama a Maria pra nada. Pois é. Foi na hora da fechar a nota, eu nem lembro desse menino. Eu nunca vi ele. Ó, galera, vamos lá então, com as nossas vanguardas. Deixa eu compartilhar aqui uma telinha de vanguarda. As vanguardas artísticas europeias. Achou aí, página 61? Gente, nós estamos vivendo então agora uma época de muito desenvolvimento da ciência, tecnologia, de um modo geral, né? Isso vai alargar o dinamismo. Que isso? As coisas ficam mais rápidas, ué. Transformações tecnológicas. Eletricidade, telégrafo, automóvel, aeroplano. Tudo isso aí faz o homem moderno ficar mais rápido, mais dinamismo no dia a dia dele, né? Então, cria novas maneiras de o homem pensar a realidade, tá certo? Outras evoluções do campo da ciência. O Freud inventa a psicanálise, né? Teoria da psicanálise, de que o subconsciente, investigação do subconsciente, de ações, de atos, de pensamentos do subconsciente, né? Lá na sua página 62 está falando da psicanálise do Freud. O Einstein surpreende o mundo com a sua teoria da relatividade. Então, isso tudo foram transformações do campo das ciências que modificou a forma de o homem ver o mundo, né? O tal de Henry Bergson falou que só a ciência não é capaz de conhecer e explicar o homem e a sociedade por causa do subconsciente também, né? E a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que também fez o homem ficar um tanto quanto descrente no sistema social e político vigente, certo? E tudo isso daí foi fermentando, foi fomentando uma nova... Deu origem, né? A essa nova maneira de ver, de pensar e de fazer, né? Essa nova maneira de expressão artística. As ideias de Marx e de Engels, que nós já estamos vendo lá desde que influenciou o realismo naturalismo, né? Isso tudo ainda em voga, isso tudo movimenta a cabeça do homem. E meio a essas transformações, surgem várias manifestações artísticas, as chamadas vanguardas europeias. No Brasil, o cenário não era muito diferente, não, mas era um cenário de debilidade, de fraqueza, de fragilidade, porque a nação, né, o Brasil, buscava sua identidade, mas ainda sofria muita influência do que vinha da Europa, né? Era muito europeizada ainda, sofria muita influência do que acontecia
no cenário internacional, como sofre sempre, né? A gente que é país subdesenvolvido, a gente sempre vai sofrer influência do que acontece nos países desenvolvidos. E tudo isso que estava acontecendo na Europa, né? Essa efervescência cultural, essas vanguardas, né? Dando origem a esse novo modo de expressar, acabou que chegou no Brasil e contaminou a elite brasileira, a elite cultural brasileira, né? Por exemplo, a Anita Malfatti, que é aquela que foi criticada pelo Monteiro Lobato, do pré-modernismo, a Anita Malfatti é uma modernista. E por que ela já fez essa exposição de nu cubista no Brasil? Porque ela vivia lá no exterior, morou em Nova York, parece que uns 5, 6 anos, então ela já estava em contato com essa efervescência cultural, né? Então, quando ela vem, ela traz todos esses ideais revolucionários de expressão artística com ela. É por isso que a elite brasileira, a elite cultural e intelectual brasileira foi contaminada, né? Justamente porque eles iam para lá, eles iam, às vezes moravam, né? Justamente para estudar, para aprender novas técnicas e tendências artísticas, às vezes somente passeando, mas acabavam trazendo, acabavam sendo infectados, digamos assim, né? Por esse novo modo. E essa contaminação acabou por encorajá-los a romper com a corrente que estava em vigência, né? com o modo, o academicismo que estava em vigência, os dogmas da literatura e da arte, de um modo geral, que estava em vigência, né? E dita novos caminhos para as artes, ok? Então, nós vamos ter aí, ó, expressionismo, impressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo. Ok? Acho que tem todas essas aqui no seu apostila. Se não tiver, a gente fala assim mesmo, que é bom que você fica... Aqui não tem abstracionismo. Seu apostila não tem abstracionismo. Gente, sexta-feira é de vocês, já tá, me perdoa. Expressionismo. O expressionismo começou no início do século XX, né? Surgiu na Alemanha em 1910. Preocupação foi a forma de expressar as manifestações do mundo interior. Ou seja, o artista busca uma visão pessoal da realidade, tá certo? A marca do expressionismo é aquela tela do Eduardo Munch, O Grito. Vê se eu tenho ela. Aqui, ó. A tela do Eduardo Munch, que é O Grito, que isso aqui revela o estado de espírito que o pintor está, né? O isolamento, a alienação do pintor, que foram surgindo com esse intenso movimento da ciência e da tecnologia, né? Então, criou como se fosse um isolamento, uma alienação do homem moderno, né? E isso aí, esse desdobramento desse processo na cidade, tornou esse homem angustiante, um tanto quanto questionador, como eu falei com relação, por exemplo, à guerra, não é? O homem começou a ficar um tanto quanto descontente, né? Com esse sistema político em vigência. E o mundo passou a ser representado assim, dessa maneira exagerada, né? Com muitas cores, o que expressa assim, os sentimentos e emoções do artista. Característica do expressionismo, utilizar muito tons quentes, né? Vermelho e amarelo, principalmente. E, como eu falei, desfoca a imagem na tela, né? Você observa, você vê que o homem, nesse caso aqui dessa tela, ele está meio que conturbado, né, com as coisas que estão acontecendo. Então, essa tela aí é a mais famosa, né? Mais um pouquinho de expressionismo, pouco se importavam com os conceitos do belo e feio. O importante era a expressão, ou seja, a forma de transportar para a tela e para o papel as imagens que nasciam no seu interior. Então, a expressão da subjetividade do autor, né? No caso de literatura do autor, no caso de artes pictóricas, artes visuais, do pintor. Né? Da grande importância ao poder expressivo das cores e das formas, valoriza a composição abstrata e as imagens distorcidas, próximas da caricatura. O Vincent van Gogh é considerado um pré-expressionista, ok? Gente, o Van Gogh é considerado pré-expressionista, expressionista de um modo geral,
Van Gogh ficou tão conturbado, Van Gogh ficou meio louco, né? Cortou a própria orelha, né? Vocês já sabem, estudaram isso aí. Van Gogh, de tão conturbado que ele estava, cortou a própria orelha, né? Tão doido. Paul Cézanne, o expressionismo é dividido em três partes, né? Primeira parte figura aí o Paul Cézanne. Por que é dividido em três partes? Porque a primeira parte é como se eles fizessem uma desconstrução da figura, né? E o Paul Cézanne se destacou fazendo uma natureza morta, né? Maçãs, de um modo geral, frutas, né? A natureza morta ficou por conta do Paul Cézanne. Depois, o Paul Gauguin, e depois o Edvard Munch, mais ou menos divididos aí em três fases. Não tem muita diferença, assim, dessas etapas, não, mas são esses grandes nomes aí, tá? Sabendo que o Vicente Van Gogh, pela crítica, é considerado um pré-expressionista, né? E ele é a própria visão da conturbação que o homem vivia, né? Cortou a própria orelha. Aí, Tarde em Nápoles, de Paul Cézanne, tinha interesse pela simplificação das formas. Deixa eu tirar isso daqui para vocês verem. Esses essenciais geométricos. Ele queria tratar a natureza pelo cilindro, pela esfera, pelo cone. Atenção concentrada com a qual ele registrava suas observações da natureza resultou uma profunda exploração da visão binocular. É que é a visão do próprio pintor, né? Fala da miséria humana, da solidão, do medo. Ressalta o sentimento, de um modo geral, a expressão do que o homem pensa. Um campo de trigo com corvos, do Vicente Van Gogh. É um pouco distorcido, você observa? O campo de trigo é um pouco distorcido, não é? É que a gente tem característica muito veemente em todas essas correntes, impressionismo, expressionismo, futurismo, é de serem borrões na tela, não é? Não tem nada de contorno muito bem definido, porque fica cá a critério do observador, o que ele vai ver na tela, ok? O escolar. Na literatura, nós vamos ter linguagem fragmentada, elíptica, ou seja, muita obscuridade na linguagem, né? Porque você tem que compreender que tem muitas palavras ocultas, né? E frases nominais. Despreocupação quanto à organização do texto em estrofes, ao emprego de rimas ou à musicalidade. Combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês, que estava em alta. Nós temos um exemplo de um poema expressionista. Soam ventoinhas em nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos igual a linguagem mesmo, ok? A alma reduz-se a mínimos complexos, a arte está morta, as horas reduzidas. Ok? Então, nós vimos aí exemplo de pintura, de tela, né? Expressão artística visual e expressão artística literária. Depois nós temos o impressionismo. O impressionismo também foi no final do século XXI, quer dizer, foi no final, porque o expressionismo foi no início do século XX. O impressionismo já no final do século XIX, desculpa. Com essa mudança do homem do campo para a cidade e esses rápidos processos aí da civilização acontecendo nos grandes centros urbanos, a arte passa a ser efêmera, né? Uma coisa passageira. Então, a expressão artística aqui, as obras, é mostrar coisas que pinta-se coisas que têm uma durabilidade de vida muito pequena, ok? Dessa fase aí, a gente vai destacar o Manet, o Monet, o Edgar Degas, Renoir, né? São grandes nomes. Revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. A arte sensorial, que valorizava a impressão subjetiva da realidade. Então, a arte agora vai se tornar uma coisa efêmera, né? O principal valor da arte é esse caráter sensorial, ok? Que é isso, Maria? Sensação que o pintor tem ao pintar e o que ele provoca
no espectador, ok? O movimento de criação vai do mundo exterior para o interior, ou seja, o que ele vê, a visão subjetiva da realidade. O expressionismo é a expressão do que ele sente, né? O impressionismo é o que ele vê. Registro das tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as coisas da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Então, vamos ver várias telas em horas diferentes do dia. A mesma tela em horas diferentes. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar as imagens. Então, por isso que é mais um borrão na tela. Não tem muito contorno, né? Porque o contorno já é o modo de o homem ver, certo? As sombras devem ser luminosas e coloridas, como a impressão que nos cause, não escuras. Como os pintores costumavam fazer, sombra escura, né, claro. Aí, a ponte Waterloo Bridge, do Claude Monet, não tem muito contorno, né? Aí você vê que a sombra é iluminada por um azul, certo? O Música dos Remadores de Renoir, Edgar Degas, As Meninas Dançando, tem vários exemplos. Depois nós vamos ter aí, deixa eu ver se nós pulamos. Não. O expressionismo ainda. Na sua apostila, vai falar da Anita Malfatti agora. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, que foram os grandes nomes do expressionismo. Muitos artistas do expressionismo tiveram a intenção de uma arte engajada, né? Que mostrasse a miséria humana, que mostrasse, fizesse uma visão, ó. Por exemplo, o Gilberto Mendonça Teles, ele fala que agora não existe mais a cadeia de fatos, né? Fábricas, casas, existe agora o modo de ver isso, né? O modo de enxergar as cadeias de casas, as fábricas, as doenças, a gritaria, a fome, a prostituição, o modo de enxergar, não existe mais isso, mas sim o modo como você enxerga, e isso é uma arte engajada, né? Que vai ter uma visão da realidade, ok? Por isso que é uma arte engajada, é um modo de ver a realidade. Não é uma visão romantizada, é a visão do que está acontecendo, entendido? A sua página 62 traz os esqueletos que procuram se aquecer. Ué, esqueletos que procuram se aquecer. Por que o esqueleto tem que se aquecer? Isso é uma arte engajada, já mostrando, talvez, as pessoas de rua, que muitas vezes não têm o que comer, né? E procuram se aquecer, claro, durante a noite, por causa do frio, se enrola aí num cobertor encontrado pela rua, ou mesmo no papelão, para poder se aquecer, certo? Porque com o inchaço das cidades, muita gente não tinha onde morar, né? E isso ocasionou esse constante pessoas em situação de rua, né? Os chamados moradores de rua. Não existe morador de rua porque ninguém mora na rua, né? Mas as constante aumento de número de pessoas que vivem em situação de rua, ok? Depois nós vamos ter o cubismo. O cubismo, sim. O cubismo, a gente consegue entender melhor as ideias dos artistas da época, né? Fragmenta a obra, como se você desse um giro 360 graus em torno do objeto e conseguisse vê-lo, visualizá-lo de todos os seus ângulos possíveis. Por isso que usa as figuras geométricas, né? O grande nome dessa fase é o Picasso. Grande nome, espanhol Picasso. As duas grandes obras, as La Demoiselle de Avignon, que está aí na sua página 63, e Casas de L'Estaque, foram as grandes obras. Característica: um campo de cores sem profundidades, mulheres nuas ou seminuas sendo expostas. No caso Las Demoiselles de Avignon, do Picasso, nós temos ainda uma influência forte de como se fossem máscaras africanas, né?
Desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizou-se pela valorização de formas geométricas como cubos, cônios e cilindros, né? Isso aqui já é uma evolução do expressionismo. Lembra? O artista deve ter toda a liberdade para decompor a realidade. O que é decompor a realidade? Pegar a mulher, decompor essa mulher em várias figuras geométricas, né? E depois remontar a partir de elementos geométricos sobrepostos uns aos outros. Ok? Picasso na pintura, Apollinaire na literatura, são os principais representantes dessa vanguarda. Olha o que o Picasso fala sobre essa vanguarda. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Isso quer dizer que, para os cubistas, o artista não deve apenas copiar ou ilustrar o mundo real. Sua função é recriar a realidade e representar sob uma outra forma, revelando aspectos que geralmente passam despercebidos pelo observador. Então, ele ressalta alguns aspectos que podem passar despercebidos pelo espectador, a partir dessa fragmentação da realidade. Esse quadro do Picasso é o mais famoso do Picasso, né? Em que o Picasso expõe os horrores da guerra ao passar pela localidade onde ele morava, Guernica. Né? A gente vê mulheres com filhos no colo, filho morto, né? Que nessa primeira parte aqui, ó, é uma mãe chorando com o filho no colo, pessoa morta, cavalos sendo destroçados, né? Mãos e pés decepados, olha, aqui tem um pé, aqui tem o braço dessa pessoa, o touro, né? O touro, porque os animais também sofriam as consequências da guerra, né? Principalmente a Primeira Guerra Mundial, que ainda se usava muitos animais como tração. Mulheres chorando, pés decepados, né? Que ele mostra os horrores da guerra. Okay? Então, como se ele tivesse fragmentado a realidade, né? E remontado a realidade a partir de formas geométricas aqui. Só em preto, branco e cinza, porque não pode ter vida uma tela que expressa os horrores da guerra. Né? As Demoiselles de Avignon. Aí você percebe uma característica, como eu falei, né? Além do cubismo, né? De retratar as mulheres a partir de figuras geométricas, o uso dessa máscara africana, né? No rosto das mulheres. Essa tela causou um espanto muito grande, que foi como se fosse um afronto às teorias renascentistas de beleza feminina, né? Que teoria renascentista? Aquele quadro do Botticelli, Sandro Botticelli, da Nascimento da Deusa Vênus, por exemplo, né? Aquilo ali é uma expressão artística, olha, muito bela. Ela é toda muito perfeita, né? E aí, de repente, chega o Picasso fazendo isso aí com a mulher, né? Então, isso causa um impacto muito grande. Mas é função da vanguarda, uai. A vanguarda chega para romper com o que está em vigência mesmo, não é? E ele cria esse novo modelo de representar a mulher. É um modelo que ele vê a realidade, né? Fragmenta a realidade, várias mulheres aí seminuas, com essa característica, né? De nem tão belas assim. Os corpos são as culturais ainda, né? A cinturinha, mas o rosto não está tão bonito. Ok? Na literatura, os artistas cubistas preocuparam-se com a reconstrução do texto e ressaltaram a disposição gráfica do poema. Com isso, os espaços em branco da folha de papel passaram a ter importância, o que vai dar origem àquela forma de expressão chamada poesia concreta. Né? Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem-humorada, cheia de inversões e elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica e os verbos, adjetivos e a pontuação são desprezados. Então, agora a modernidade, né, elimina a pontuação das frases. Isso enlouquece os parnasianos, gente. Pensa bem. Os parnasianos que ficavam ali com aquela métrica, com aquela rima, perfeição formal. Porque eles estão vivos ainda, né? E vendo isso tudo acontecer. Então, esse mundo tá perdido. Tipo a sua avó fala. Sempre é assim, né? Esse mundo tá perdido com essa juventude hoje em dia.
Aí, o poeta Apolinário, né, como nós falamos, que é o principal representante do cubismo na literatura, escreveu esse poema concreto sobre a Torre Eiffel. Ele já faz o espaço em branco, tornou-se tão importante, porque a partir do espaço em branco eu consigo fazer o desenho daquilo que eu estou falando. A poesia concreta consiste nisso, né? O próprio desenho do poema, na disposição gráfica das palavras na folha, já dizem muito sobre a característica do poema. Aí nós temos um outro falando da chuva, escreve: chovem as vozes das mulheres como se elas estivessem mortas mesmo na lembrança. E você também que chove gotículas de maravilhosos encontros de minha vida. É você também. E essas nuvens turbulentas se põem a relinchar todo. Aí outra poesia concreta que ele está falando: aqui tem o seu nariz, aqui estão os seus olhos, aqui é a curva do seu pescoço. Então, onde ele vai falando, ele vai colocando as palavras para poder formar a figura, não é? Um pouco mais abaixo é seu coração que bate. Aqui, ó. O bate está aqui, ó. Que bate. Né? O francês é muito próximo do português, né? Então você consegue enxergar. Aqui, enfim, é a perfeita imagem do seu busto adorado, visto como se através de uma nuvem. Através de uma imagem que ele fala aqui. É bastante bacana essa nova forma de expressão. Hípica, de Oswald de Andrade. É um poema do cubismo. Foi influência cubista, né? Os elementos como a fragmentação da realidade. O que é isso, fragmentação da realidade? Fala de várias realidades ao mesmo tempo, né? Predominância de substantivos e flashes cinematográficos. Flashes cinematográficos é o carro-chefe do modernismo de um modo geral, porque os flashes cinematográficos dão o dinamismo que as vanguardas europeias prezam, né? Saltos recordes, cavalos da peia correm jocas de Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Você percebe que assim, não tem muito conexão uma ideia com a outra, né? Mas justamente isso, né? A rapidez, o dinamismo que o mundo globalizado agora está vivendo, né? Com o aeroplano, com o telégrafo, o telefone, que já agiliza a vida humana, né? Então você dá conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo. E isso perpetua em todo o modernismo, tá? A gente vai ver aí que tem contos que são frases soltas, tá? Já no segunda fase do modernismo brasileiro. Muitos contos são frases soltas. É como se a pessoa chega falando no telefone para abastecer. Então, aquelas frases vão ficar desconexas. Está falando aqui, está falando lá, R$50, por favor. Não, vou almoçar cedo. Tá? Por gentileza, cartão. Tá? Aquela coisa desconexa. Por quê? É a agilidade da vida humana. Entendido? O que é essa fragmentação da realidade? Várias realidades, né? Ao mesmo tempo. Ok? Depois, peraí, galera. O futurismo. É que eu não estou enxergando aqui que tá cortando. O futurismo tá aí ao começo, né? A sua primeira corrente literária, a sua primeira vanguarda europeia, que fala aí, a paz 61. Por que eu tô falando pra vocês acompanharem? Porque vocês vão vendo o que eu tô falando aqui, vocês vão vendo aí, vão grifando, tá? Para vocês estudarem depois, porque são muitas vanguardas, né? E às vezes elas têm características muito semelhantes. O futurismo pregava assim, ó, nós vamos destruir todos os museus, a partir de agora é tudo novo, não é? A mais forte menção de ruptura com o passado. Bom, exaltação da vida moderna, ou seja, a máquina, o automóvel, né, a eletricidade, a velocidade, o movimento, como eu falei. Em 1912, o Marinet lançou o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, conhecido como Palavras em Liberdade. Gente, esse trem de palavras em liberdade, imaginação sem fio, se tornaram expressões assim de ordem primária na literatura e de um modo geral, né, dos pensamentos. Por quê? Porque isso aí expressava o modo com que o homem agora queria fazer a literatura, queria fazer a vanguarda, né? Esse manifesto aí, de manifesto futurista,
propõe a destruição, como eu falei, da sintaxe, das teorias gramaticais, das regras gramaticais de um modo geral. Por isso que ele fala assim, que nós vamos destruir os museus. Não destruir os museus em si, mas destruir essa forma velha de enxergar a arte, entende? A identificação do futurista com seu líder Marinet foi tanta que essas palavras tornaram-se quase sinônimos. Né? Tanto Marinet como futurista. Falava futurista, falou Marinet. A partir de 1919, ele aderiu ao fascismo, e isso fez com que os modernistas brasileiros, apesar de aceitar algumas ideias futuristas, passassem a repudiar a posição política adotada por ele, porque ele se tornou como se fosse um defensor do fascismo, né? E isso, às vezes, não era aceito pelas pessoas que não apoiavam os ideais do Mussolini, ok? Na pintura, Giacomo Balla foi o representante mais importante. Giacomo Balla. Trecho do Manifesto Futurista, ó, de 1909. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Que aí vocês leem, porque eu não posso ficar lendo isso aqui, né? Que nós não vamos ter tempo. Queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Não há beleza senão na luta, meu pai. Aí, futurismo. Umberto Boccioni. Aqui nós temos um ciclista, gente. Eu vou te confessar que eu não consigo enxergar, tá? Acho que é porque o ciclista está passando muito rápido, né? Porque essa é a característica do futurismo. Um cavalo, o galope de um cavalo, por exemplo, o cavalo não é desenhado somente com 4 patas, mas com 20, 30 patas, para mostrar essa agilidade. Aí nós temos aqui uma imagem aqui na apostila de vocês, ó, que é a menina correndo na varanda. A menina. O tanto de perna que tem a menina. Né? Isso aqui misturou a técnica do pontilismo, tá? É o desenho feito só com pontilismo, só com pontinhos. Vai bater na caneta para fazer o desenho. Ok? Então, por isso que a gente que às vezes não consegue compreender. Você vai chegar aí o ciclista, mas eu não vi ainda não. Tá? Dinamismo de um ciclista. Viu mais o quê? Automóvel, mais velocidade, mais lúcido, Giacomo Balla. Tudo que estava em alta na época, né? O automóvel, velocidade, energia elétrica. Tá certo? Tá tudo aí. Consegui ver também não. Passou muito rápido o automóvel e a luz estava muito ofuscante. Não deu para eu ver também não, tá? Trecho do Manifesto Futurista, destruição da sintaxe, já falei, abolição do advérbio e do adjetivo. É isso aí. Usava alguns sinais de matemática, né? Os sinais gráficos, pontuação, vírgula, ponto final, vão ser substituídos aí pelos sinais matemáticos e por notas musicais. Né? Ode Triunfal do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, extremamente inteligente, grande poeta português, né? Aí fica atrás só do Camões. O poeta Fernando Pessoa é muito versátil. E tem vários heterônimos, né? Os heterônimos dele, ele cria uma história de vida para os heterônimos dele, para assinarem as obras, né? Ele fala de ode triunfal. O que é ode? Ode é uma... Vocês estudaram passado, não comigo, mas eu sei que vocês estudaram. É um tipo de texto do gênero literário, gênero lírico, né? A ode tem a característica de fazer uma menção, fazer uma vangloriar uma pessoa ou um objeto, né? Essa ode dele aí é uma ode irônica, tá certo? Olha, ode triunfal, que ele vai falar sobre as lâmpadas elétricas, sobre a eletricidade de modo geral, sobre engrenagens de fábrica, né? Então, essa ode que ele faz não é para enaltecer, mas não é só para enaltecer, ele fala, mas, assim, não é só positivamente. Olha, a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tem febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Poder exprimir-me todo como o motor se exprime. Então, assim, ele está falando das características da modernidade, não é? Mas está falando do quanto essa modernidade sufoca o escritor, tá bom?
A Carga dos Lanceiros, de Umberto Boccioni. Aí eu já consigo enxergar as lanças, pelo menos. Tá? Manifesto Intervencionista. Colagem sobre papelão. Várias formas, né? De representar a arte. O abstracionismo, que é o que não está na sua apostila, o principal representante é o Kandinsky, né? Deixa de representar agora, de uma vez por todas, a realidade exterior. Cores e formas passam a ser vistas como entidades autônomas, com valor próprio. Né? Cores e formas jogadas de qualquer jeito na tela, para mostrar que aquilo dali expressa a visão dele. O quadro deixa de ter a realidade como referência e vale por si mesmo. A superfície como formas e cores. Vocês não têm isso aqui. Abstracionismo, vocês não têm na apostila de vocês. Ok? Mas vou mandar isso aqui para vocês. Aí do Kandinsky, um capricho. Dadaísmo, movimento dadaísta. O movimento dadaísta, os grandes nomes do dadaísmo, explica assim, ó, movimento dadá é coisa nenhuma, é coisa sem valor, é uma anti-arte, né? É uma crítica, né? Porque, tipo assim, por que fazer artes belas se o mundo está tão conturbado? Entendeu? Então, por isso, o movimento dadaísta foi o mais radical dos movimentos de vanguarda. Tristan Tzara foi o líder do movimento. Pode significar várias coisas, né? Rabo de vaca santa, ama de leite. Ou seja, nada, né? O próprio Tristan disse que Dada não significa nada. Segundo ele, essa expressão foi encontrada casualmente quando ele abriu um dicionário. Vou escolher um nome aqui para esse movimento que nós estamos criando aqui. Dada. Entende? Não propõe nada, exceto a destruição do passado, do presente e do futuro. Ou seja, só destruir, mas não construir nada. Total falta de perspectiva diante da guerra. Essa falta de perspectiva do homem diante da guerra causa esse movimento. Ele não tem perspectiva de nada, então ele tem que expressar de alguma forma. É o movimento dadaísta, ok? O movimento dadaísta tem um mictório como uma fonte, como arte, né? Ó, anti-arte, ódio burguês, que nós já falamos ali. Marcel Duchamp é um dos grandes representantes. Cadê? Aí. Técnica do ready-made. O que é o ready-made? Pegar um objeto que faz parte do cotidiano e deslocá-lo do seu local ideal. Tirar do seu local ideal. Né? Uma fonte, uma roda de bicicleta sobre 2 tamboretes, 2 banquinhos. Colocar bigode na pobre da Mona Lisa. Característica do dadaísmo na literatura: agressividade. Agressiva, aquelas obras, artes visuais ali, já são agressivas, ok? Improvisação, desordem, rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio, ou seja, preza o desequilíbrio mesmo. Livre associação de palavras. Para fazer um poema, é poema, tá, gente? Escreveu errado ali. Fazer um poema dadaísta, pega um monte de jornal, recorta as palavras, joga num saco, balança e sai colando de qualquer maneira. Pronto. Fez um poema dadaísta. Porque tem uma ali, ó. Bum, 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 papá. É um poema dadaísta. Certo? Ele pode estar representando aí os barulhos da guerra, né? Ok? De canhões explodindo, Entre os dadaístas com maior destaque, André Breton, orientação anarquista e nihilista do movimento, mas como a falta de um programa de arte não lhe permitiu longa duração. Foi muito curto o tempo que o dadaísmo ficou em voga. Mas, importantíssimo, né? Porque representa essa visão do homem, né? Esse descontentamento que ele vivia com relação ao sistema político da época, ok? Depois, então, nós tivemos aí a criação do surrealismo, né? Que foi alguém que saiu do dadaísmo para criar o surrealismo. Foi o último dos movimentos da vanguarda, surgiu em 1924 em Paris. O André Breton, que era membro do dadaísmo, que fundou esse surrealismo, a ruptura com o dadaísmo, ok? Grandes nomes como Salvador Dalí, que a gente já conhece. Uma nova forma de ver o mundo, né? E isso vai a partir do seu subconsciente, que já estava em voga com Freud, lembra? As imagens do surrealismo, elas parecem imagens oníricas, imagens de sonho mesmo. Juan Miró, Salvador Dalí e André Breton. 2 linhas de atuação: experiências criadoras automáticas e imaginário extraído do sonho, buscando libertar o artista dos limites da razão.
Por que que liberta ele dos limites da razão? Porque